Oi, pessoal, tudo certo com vocês? Espero que estejam bem, espero que estejam se cuidando. Vamos agora então para mais uma semana de aula, né? Mais uma semaninha de estudos. E dessa vez eu fiz um videozinho um pouquinho diferente, usando slides, porque eu achei que eu ia precisar de um pouquinho mais de espaço, né? Então, vamos acompanhar aqui pela tela. Bom, vocês também devem ter lido lá nas orientações que eu queria que vocês vissem o livro, né, olhassem lá nas páginas 79 e 80, esse tal de conteúdo, né, essa tal de colocação pronominal, para poderem vir para cá um pouquinho mais preparados, né, com esses nomes que talvez são um pouquinho esquisitos. Vocês vão ver que não é difícil, eu vou explicar de uma forma bem resumida, bem tranquila de entender, eu espero, né, e vocês vão também ver alguns exemplos, né? Porque o nome é meio complicadinho, mas no exemplo vocês vão ver que usam isso no dia a dia bem tranquilamente, ok? Então vamos lá. Primeiro, eu começo aqui com um exemplo, né? Melhor coisa. Essa tirinha aqui tá no livro de vocês também, e vocês devem ter lido, né? Então, o cara todo apaixonado, ele fala assim: abrace-me, beije-me, nunca deixe-me. Nossa, tá ali se declarando pra menina, e aí ela diz: tudo bem, mas antes dá pra acertar o pronome? Oi, como assim, né? Então o cara, coitado, já tá meio assustado ali, né, com a reação dela. Por que que ela tá reagindo desse jeito? De que pronome que ela tá falando? Porque será que ela falou isso numa situação que parece ser informal, né? Poxa, ele abriu o coração ali para ela, e isso não foi suficiente, né? Bom, eu vou deixar aqui isso aqui para uma reflexão. Se vocês já leram o livro e leram as questões, devem ter uma ideia do que eu tô falando. Mas eu vou então para a explicação e depois a gente volta para essa tirinha. Bom, primeiramente, quando a gente fala de colocação pronominal, nós estamos falando de alguns pronomezinhos, umas palavrinhas bem pequenininhas, que podem ir em vários lugares ali. Elas podem ir antes, no meio ou depois do verbo. Como assim? Bom, vamos olhar os exemplos que eu trouxe aqui. Professora, quem te contou isso? Professora, contaram-te isso? Professora, contar-te-ei uma novidade em breve. Minha nossa. Pensem agora comigo. Qual situação, qual frase seria mais comum de vocês ouvirem no dia a dia? Eu acho que não precisa nem pensar muito tempo assim para vocês apontarem para a primeira, né? Quem te contou? Mas vou dizer para vocês que as três estão corretas, ok? Só que, claro, tudo vai depender de algumas coisinhas. Quando usar uma, quando usar outra ou a outra. Então vamos dar nome aos bois. Primeiro, no primeiro caso, que eu tenho esse pronomezinho te aqui, ó, antes do verbo, antes do contou, eu chamo de próclise. Eu tenho uma próclise. Nome feio, né? Mas tudo bem. O que importa é saber como funciona. O segundo caso aqui, em que eu tenho o pronomezinho te depois do verbo, contaram-te, eu chamo de ênclise. Ênclise, muito bem, quando vem depois. E esse último caso, quando eu cortei o verbo no meio, né? Então, contarei, olha o contarei aqui, tá cortado no meio com o pronome, eu chamo de mesóclise. Meso, tá lá no meio, né? Vamos ver quando que a gente usa um ou outro ou outro. Então, começamos antes disso, né? Reconhecendo esses pronomes. Que pronomes são esses? Bom, os pronomes de que eu estou falando são esses aqui, tá? São os pronomes oblíquos, tá? E eles fazem referência a esses pronomes do caso reto, que é o eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Esses são os pronomes do caso reto, e eles têm esses pronomes oblíquos átonos, tá? Que são esses aqui. Então, é desses aqui que eu estou falando, os da coluna em vermelho, ok? Esses aqui que a gente vai aprender a usar. Muito bem. Começamos com o primeiro caso, então, que era o de próclise, né? Próclise é sempre o pronome antes do verbo. Então, vocês vão ver, e vão reconhecer assim, né? Que vocês usam a próclise muito mais do que as outras duas formas. É a forma preferida dos falantes, é uma forma mais informal também, mas tem casos em que ela é a correta em todos os casos, tá? Não só em situações informais. Quando que a gente vai usar a próclise? Então, tem situações que puxam esse pronome para antes do verbo, tá? Eles puxam, então não tem outra saída. Não importa se eu estou numa situação informal ou informal. Então, a primeira situação que vocês têm que lembrar é quando eu tenho uma palavra negativa. Negativa do tipo não, nunca, nada, ninguém, jamais, tá? Isso tudo é negativo. Isso vai sempre puxar para antes do verbo. Olha só, Vitor não o encontrou no mercado. O verbo está aqui, o pronome está antes do verbo. Por quê? Por causa desse não. O não está puxando o pronome. Vitor não o encontrou no mercado. Eu não poderia dizer, pelo menos não poderia escrever, né? Vitor não encontrou-o, né? Porque o não está puxando, ele precisa desse pronomezinho antes. Mesma coisa quando eu tenho uma palavra interrogativa ou exclamativa, do tipo quem, quando, que, onde, etc. Então, sempre que tiver essa situação, mesma coisa, vai puxar o pronome para perto dele.
Quem nos dará a resposta, né, é o quem que está puxando isso para perto. Eu não poderia dizer quem dará-nos a resposta. Ficaria muito estranho, inclusive, né? Então, olha ali, 2 casos. Mais um caso aqui. Vamos ver quem lembra dos advérbios, né? Advérbios de tempo, de modo, de lugar. Tem um monte de advérbios, né? Então, tem que olhar aquela listinha lá que eu dei para vocês no ano passado, né? Exemplos aqui de advérbios, sempre, certamente, ontem, mas existem muitos, né? Tem que, né, olhar o contexto ali da frase. Um exemplo que eu trouxe, então, agora me conta essa história. Agora me conta essa história. Eu não posso dizer assim, agora conte-me, porque esse agora, que é um advérbio de tempo, né, de quando, né, ele precisa, né, que o pronome venha juntinho dele. Então, agora me conte, ele tá puxando o pronome para junto dele. Então, tá antes do verbo, vejam só. Quando eu tenho pronomes indefinidos, a exemplo de alguém, todos, muitos, nada, então eu não consigo definir quantas pessoas são, que pessoas são, essas coisas todas, eu preciso também puxar o pronome para antes do verbo. Tudo se transforma, né? Tem um outro exemplo que fala na natureza, nada se cria, tudo se transforma. Enfim, é a mesma coisa, mas só para lembrar que esse caso, esse tipo de pronome também vai puxar o outro pronome, no caso o oblíquo, para antes do verbo. Tudo se transforma e não tudo transforma-se. Isso não estaria correto, ok? E essa letra E aqui, que são as conjunções subordinativas, que, quando, porque, se, ou o pronome relativo que, eu vou deixar aqui como registro, tá? Mas essas tais de conjunções subordinativas e pronome relativo, a gente vai ver ao longo desse ano, então fiquem tranquilos. Se vocês acham que não conseguem reconhecer, tudo bem, não tem problema. Vamos lembrar sempre que, quando, porque, esse tipo de coisinha que tá, já aparece aqui ainda, né, nas palavras interrogativas, elas vão puxar o pronome, tá? E depois, quando a gente souber exatamente o que são conjunções subordinativas e quando que o que é relativo, enfim, vocês vão conseguir reconhecer tranquilamente, tá? Aqui outros exemplos bem parecidos com o que tinha antes, né? Quando o encontrar, peça que me telefone. Entreguei o documento que me pediram. Então, ó, lembrar sempre, em qualquer situação, esse que vai puxar o pronome e o quando, assim como estava aparecido aqui, né, nessa letra B, ok? Então, esses são os casos da próclise, que está puxando o pronome para perto de si e antes do verbo. Agora, o que é essa tal de ênclise? Lembrando, é o pronome depois do verbo. Então, vamos pensar assim, ó. A ênclise, ela ocorre em situações de grande monitoramento, em geral após pausas. O que é monitoramento? É quando a gente está cuidando da nossa fala, porque a gente está numa situação assim, que exige um pouco mais de cuidado, um pouco mais de formalidade, ou então, quando a gente está escrevendo, tá? Claro que se eu escrever lá no WhatsApp, não vai ter problema eu usar o pronome no lugar errado, né? Desde que a pessoa me entenda. Mas se eu estou escrevendo um texto, se eu preciso de um maior cuidado, vou lembrar que a ênclise aí, então eu preciso prestar atenção. Qual que é mesmo o caso, né? Quando que precisa? Vamos ver. 2 casos, assim, que eu vou deixar para vocês, que vocês vão ver que é bem mais tranquilo, né, de lembrar da ênclise. 2 casos bem importantes. Primeiro, quando uma oração inicia por verbo, ou seja, quando o verbo está no começo da frase. Na língua, na gramática formal, a gente não deveria começar a oração com um pronome. Então, eu tenho que dizer assim, procurei-a por toda a parte. Não seria correto escrever a procurei por toda parte. Também não seria correto falar assim, escrever, né? Porque falar a gente fala como quer, dependendo do contexto. Me empresta, me passa o sal. Numa escrita, eu deveria escrever o contrário, né? Deveria usar assim, passe-me o sal, ou então empreste-me tal coisa. Esse cuidado que a escrita exige, né? Que a gente use mais da ênclise, ok? A menos que seja um daqueles casos da próclise que puxa, tá? Então, se ela puxar, aí vocês vão dar preferência para ela, ok? Então, aqui trouxe mais um exemplo também. Como entrou em férias, pediu-me para entregar o documento. Ué, como assim? Acabei de falar que eu tenho que usar essa ênclise em início de frase, mas aqui tá no meio da frase? Ah, na verdade, eu coloquei aqui a palavrinha oração, tá? O que acontece, pessoal? Dependendo de quantos verbos a gente tem em uma sentença, a gente vai ter várias orações. Então, aqui, para o primeiro, eu tenho uma oração. Como entrou em férias? Ó, o verbo aqui, né? Então, essa aqui é uma oração, aqui é outra oração. E a pista que eu dou para vocês é a seguinte, tem uma vírgula aqui, tem uma vírgula. Então, antes de um sinal de pontuação, mesmo que seja só uma vírgula, tá? Eu preciso lembrar que se vier um formato assim, de um verbo que pede um pronome,
preciso utilizar dessa forma, uma ênclise. Pediu-me, tá? Então, na escrita eu não poderia escrever assim. Como entrou em férias, me pediu para entregar o documento. Não seria correto segundo a gramática formal, ok? E outra coisa aqui, que é uma situação talvez um pouco incomum, mas deixo registrado, tá? Quando nós temos o verbo principal no particípio. Particípio ao do, e do ido, né? O verbo nesses três formatos. Que nesse caso aqui tem o dado, né? Então, eu tenho duas formas de usar esse tipo de construção. Eu posso falar assim: o médico tinha me dado ou me tinha dado a receita, tá? Vocês podem escolher. Por que eu tô falando de verbo principal? Porque aqui eu tenho tinha como verbo auxiliar, tá? Então, ter dado, o dado ali é o principal e o tinha seria o verbo auxiliar, tá? Então, quando estiver no particípio, eu posso usar essas duas formas. Eu não posso escrever assim: o médico tinha dado-me, porque eu tenho esse formato aqui de sentença. O verbo auxiliar e o verbo no particípio. Aí estaria incorreto. Mas quando vocês se depararem com uma situação assim, voltem para cá. Lembre que eu tenho duas opções, só não posso colocar o me, o te, ou o que seja, o pronomezinho lá, do ladinho de um verbo no particípio, ok? E agora a gente vai para a mesóclise, tá? Então, quem está ansioso para descobrir como funciona a mesóclise, caso queira usar assim no seu dia a dia, tá aqui um exemplo, né? Então, claro, lembrando que é uma construção bem pouco comum do dia a dia, ela é, assim, ocorre em casos de grande formalidade, muito formal mesmo, então, às vezes, em algum discurso, alguns políticos, às vezes, usam esse tipo de construção, porque é uma coisa que eles estão transformando em algo bem formal, tá? Vamos saber como funciona, aprender como funciona, e se vocês quiserem usar depois, aí vocês vejam, né? Olha só, são só dois casos, então é bem tranquilo de lembrar. É quando eu tenho o verbo no futuro do presente ou o verbo no futuro do pretérito, ok? Vamos ver quem lembra, né, agora dos tempos lá. Futuro do presente, por exemplo, pega o verbo casar, já que é o primeiro, né? Casarei. E o futuro do pretérito é o que ia acontecer, mas não aconteceu. Eu casaria, tá? Então, é o ia pro futuro do pretérito e o que vai acontecer no futuro, se for pensar no futuro do presente. Bom, quando que acontece essa mesóclise? Quando eu preciso colocar um pronome junto desses verbos nesses dois tempos. Então, olha só, eu quero usar o me, eu quero dizer que eu vou me casar. Claro que na informalidade eu falaria, vou me casar em novembro. Mas aqui, como a pessoa está começando a frase e ela quer usar um tom bem formal, ela precisa, então, utilizar essa forma. Casar-me-ei. Olha como a gente cortou o verbo ao meio e colocou o pronome ali no meio. Casar-me-ei em novembro. Não é correto dizer me casarei. De novo, não é correto escrever, né? Porque aí na fala vocês escolhem. Preciso ter esse cuidado, que aí a mesóclise entraria, né? Como seria necessário usar ela. Próxima, o concurso realizar-se-á em breve. Então, eu cortei o realizará, futuro do presente, e coloquei ali o pronome, realizar-se-á. Eu não poderia dizer o concurso se realizará. Na escrita estaria errado, né? Outros dois exemplos aqui, então, com o futuro do pretérito. Ajudar-lhe-ia, se pudesse. É o clássico, eu te ajudaria, né? Mas aqui a pessoa, então, está sendo bem formal. Ajudar-lhe-ia, mas ela não pode, então ela não vai ajudar. Far-lhe-ia uma proposta, mas provavelmente vai ter alguma coisa ali que impede dela fazer essa proposta. Por isso, né, futuro do pretérito. Far-lhe-ia uma proposta, ó, faria cortado no meio. Então, vamos lembrar, mesóclise só em casos de extrema formalidade que a gente precise usar o verbo assim no início de uma frase, algo assim que vai indicar a mesóclise. Mas, tranquilos quanto a isso, bom saber que existe, caso vocês queiram usar, mas não é que a gente precise, então, incluir no nosso dia a dia, obrigatoriamente, né? E agora, então, uma outra dúvida que surge quando a gente fala de pronomes é a seguinte. Quem nunca, não sei, né? Eu já tive essa dúvida. Quem nunca se perguntou se a gente usa o ou a gente usa o lhe? Já o falei ou já lhe falei? Meu Deus, e agora? Quando usar um, quando usar outro? Vejam só que interessante, que vocês vão ter que lembrar agora se o verbo é transitivo, direto ou indireto. Isso aí nunca vai sair da vida de vocês, né? Esses VTDs, VTIs. Então vejam só, vocês precisam cuidar, por quê? Eu não poderia dizer de outra forma, tá? Eu não poderia dizer já o falei, como então eu coloquei aqui no exemplo, já não estaria certo, né? Esse aqui do título. Eu vou escrever assim, já lhe falei sobre isso. Por quê? Porque o verbo falar, ele envolve falar a alguém, neste caso, né? Já falei a você.
Então, eu coloquei aqui do lado. Já falei algo a você. Mas esse a você indica que esse verbo, ele é transitivo indireto, né? Ele tá precisando de um objeto indireto por causa dessa preposição. Esse a aqui, já falei a você. Se eu tenho esse verbo transitivo indireto, sinal que eu vou usar o lhe. Então, vejam só, eu descobri que o falar, né, nesse caso, falar a alguém, é um verbo transitivo indireto. Tudo bem que vocês podem pensar também, ó, vamos lembrar, né? Que quem fala, fala algo a alguém. Tudo bem, ele seria também um verbo transitivo, nesse caso, direto e indireto, né? Mas, aqui vocês vejam que nesse caso, a pessoa, eu só tô dizendo que, ó, já lhe falei, já falei a você sobre isso, tá? Nesse caso, é uma frase que não tem um objeto direto, tá? Então, tudo bem, esse verbo é só um transitivo indireto, e ali é o que vai me indicar que precisa do lhe e não do o. Ok? Agora vamos para um outro exemplo. Quando eu tenho o verbo transitivo direto. Olha só, aquele livro já o comprei. Eu não poderia dizer já lhe comprei. Por quê? Porque ele comprou o livro, ele comprou algo. Esse o livro é o meu objeto direto. Se ele é um objeto direto, sinal que eu tenho que escolher um o. Ou é claro, né? Se fosse um feminino. Ah, por exemplo, aquela revista já a comprei, né? Já comprei a. Se fosse, enfim, né? Quer dizer, já comprei a não, porque o já é um advérbio, então ele puxaria para antes. Enfim. Então vejam aqui o caso que eu preciso lembrar dos verbos, se eles são VTD ou VTI. Claro que aí então também tem que lembrar que existe o lhes, plural, se fosse um plural, né? Já falei a vocês, já lhes falei. Ou então se eu mudo pro plural aqui também, né? Os livros já os comprei. Então, por causa do plural, tudo isso a gente vai adaptando, tá? Mas essa regrinha aqui, vocês têm que lembrar bem que é esse o segredo, para descobrir se é o, ou lhe, ou os, lhes, enfim. Ok? Bom, vamos aqui então para um textinho de exemplo, né? Para lembrar de como o contexto é muito importante. Então, olha só. Próclise, pronome antes do verbo, geralmente é como a gente mais fala, mas existem casos que ela está puxando o pronome para perto dela. Então, não importa qual a situação, sempre seria próclise. Ênclise é o pronome depois do verbo, que é quando a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, né? Numa fala um pouco mais elaborada, ou então numa escrita. Então, tem aqueles casinhos lá para lembrar, principalmente início de frase. E a mesóclise, que é algo assim bem mais cuidado, bem mais formal, que é quando eu uso, então, futuro do presente ou do pretérito e preciso colocar um pronomezinho ali. Mas lembrando, é um caso bem à parte, bem formal. Trouxe aqui, então, alguns exemplos para a gente refletir juntos. Tem um poema aqui que é muito famoso, do Oswald de Andrade, vocês vão estudar ele no ensino médio, e ele fala o seguinte, o nome é Pronominais. Dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias, deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Ou seja, a gramática manda a gente usar uma ênclise, que seria o correto, dê-me. Mas no dia a dia, a pessoa vai usar o me dá, porque é assim que se usa no dia a dia, na fala, né? Até porque se ela fosse usar isso na fala, ia ficar meio estranho, né? Assim, lá em uma reunião de amigos, né? Ia parecer um pouco forçado, né? Outro exemplo, agora sim, ó. E agora, como assim? Tá errado escrever e dizer te amo? Amo-te é o correto e não te amo? Gente, contexto é tudo, né? Pra pessoa lá, pro crush, vai falar assim, amo-te. A pessoa vai te olhar assim e vai te achar meio estranho, né? Então, tudo é o ambiente, tudo é o contexto. Numa escrita, numa formalidade, seria o correto, porque está começando uma frase, né? A gente veio pela maiúscula, que deveria se usar uma ênclise. Mas na informalidade, na fala, ali no momento de descontração, tudo bem a gente usar o te amo, claro, né? Parece até que ele é mais verdadeiro do que o amo-te, né? Então aqui eu deixo de novo para refletir sobre o contexto. E, é claro, se vocês tiverem dúvidas, me escrevam, ou melhor, escrevam-me. Bom, decidam, tá? Como vocês quiserem. Espero que tenha ficado claro isso, pessoal. Claro que agora é hora da gente praticar. E o bom do vídeo é que vocês podem pausar, voltar, verem o que não entenderam. E, claro, depois, se tiverem ainda dúvidas, vocês me perguntem lá no chat, né? Lá no nosso sistema. Mas também façam os exercícios, que aí vocês vão ver que na prática a gente consegue perceber se entendeu ou não. Semana que vem a gente continua com isso. Então, paciência que a gente vai compreender esse conteúdo e tirar de letra. Muito obrigada pela paciência e espero que tenham uma boa semana de estudos. Até mais!